Passam então 18 minutos das 15. Iniciamos a nossa conversa com Gil Angélico. Antes de mais, muito boa tarde, Gil. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes e sejam bem-vindos a mais um Espaço Saúde e Segurança. É isso mesmo, bem disposto. Sempre bem disposto, Carla. Espero que aqueles que nos ouçam também estejam. Exatamente, que esteja a ser uma ótima tarde para todos. Vamos então relembrar o tema da saúde, hoje é a epilepsia, e começamos então já este tema. O que é a epilepsia? Bom, Carla, a epilepsia não é mais que uma doença do sistema nervoso e tem o seu ponto de partida em alterações da atividade elétrica do cérebro, manifestando-se depois por as conhecidas crises epiléticas que são recorrentes. As crises epiléticas são episódios de descarga anormal e excessiva das células nervosas cerebrais. O impulso é feito através da transmissão e de atividade elétrica e quando esta fica alterada pode levar e afetar temporariamente a forma como a pessoa se comporta, se move, como pensa ou até mesmo como sente. O indivíduo pode ter uma crise epilética sem ter epilepsia. É importante também referir isto porque todos nós podemos ter uma crise epilética. É elevado o número de indivíduos que têm pontualmente uma crise epilética, o que não significa que estes indivíduos sejam portadores de epilepsia. Pode acontecer mesmo, para termos uma ideia, devido a alterações dos íons ou diminuição da glicose no nosso sangue, ou até mesmo pela privação de álcool, no caso dos indivíduos alcoólicos, ou da ingestão de drogas. Exatamente, ou seja, e eu tenho aqui uma dúvida. Se alguém estiver exposto a uma grande situação onde o sistema nervoso é bastante alterado, a uma situação bastante perturbadora, onde realmente a pessoa fica bastante constrangida, o sistema nervoso alterado, pode ter um episódio semelhante à epilepsia. Sim. O que acontece é também em situações, por exemplo, de trauma, em que possa ser afetado o nosso córtex cerebral, é possível, e esses episódios acontecem, e desencadeia-se uma crise epilética. Claro que nesses casos não estamos perante indivíduos portadores de epilepsia. É um acidente ou é um fenómeno que acontece pontualmente devido a uma anomalia que aconteceu na transmissão elétrica, que pode ser causada mesmo por essa tal situação de stress que falaste, ou por uma situação de trauma. Traumática, sim. Senhora. Vamos agora fazer aqui uma breve pausa, peço desculpas, e voltamos dentro de breves minutos, está bem? Até já. Até já. Onda Livre, Macedo Cavaleiros, 87.7 e 106 FM. Talho Confiança e Talho Central. 2 talhos, um lema. Qualidade, simpatia e profissionalismo. Talho Confiança e Talho Central. Trabalhamos com os produtores da nossa região e preocupamos-nos com o bem-estar dos nossos clientes. Por isso, os nossos preços são imbatíveis. Visite-nos e aproveite as campanhas promocionais. Talho Confiança, em Macedo Cavaleiros, ao lado do supermercado Generosa Confiança, e Talho Central, na rua Camilo Mendonça, em Alfândega da Fé. Grande Feira dos Stocks em Bragança nos dias 21, 22 e 23 de março. Aproveite os grandes descontos de 50% ou 80% no vestuário, calçado e acessórios de moda. Feira dos Stocks em Bragança, no pavilhão do Nerva. Sexta-feira, dia 21 de março, das 17 às 23 horas, sábado, dia 22 de março, das 10h30 às 23 e domingo, das 10h30 às 20 horas. Feira dos Estoques em Bragança, de 21 a 23 de março. Esteja calçado à altura da situação. Sapataria Pedro tem tudo. Calçado de homem, mulher e criança a preços convidativos. Venha ver a nossa coleção, as nossas promoções e os nossos preços. Sapataria Pedro tem tudo. Na rua São Pedro, por detrás do Parque Municipal de Exposições, Feira de São Pedro, em Macedo Cavaleiros. Visite-nos. Macedo Cavaleiros já tem um técnico certificado em material de proteção de incêndios. Macfire, extintores e manutenção qualificada. Macfire, uma equipa profissional ao seu dispor. Visite-nos no Complexo Agroindustrial da Cooperativa Agrícola de Macedo Cavaleiros. E-mail macfiremacedo@gmail.com. Não deixe para amanhã o que pode prevenir hoje. Macfire 278 431
438 ou 912 534 291, em Macedo Cavaleiros. Senhor automobilista, conduza com precaução e com a sua viatura em perfeitas condições. Roda Negra, lavagem, mudança de óleos, calços, amortecedores e pneus de todas as marcas. Roda Negra, atendimento personalizado, rapidez, eficácia e os melhores preços do mercado. Roda Negra, Zona Industrial, Lote 13, Macedo Cavaleiros, 278-426-090, 964-104-605, em Bragança, Estrada Nacional 15. Aproveite as boas promoções da Roda Negra. Se está a pensar comprar um carro, a Marcos Cars tem mais de 200 viaturas em estoque a bons preços. Marcos Car, venda de automóveis usados e seminovos com garantia total. Visite a Marcos Car Auto em Macedo Cavaleiros, na Via Sul, em Sindim, junto à GNR, e agora em Mogadouro, nova oficina Marcos Car, na Rua Santo António, número 72, Rés do Chão. Marcos Car Auto, 934 435 359 938 239 704. Na Marcos Car Auto, na compra de qualquer viatura, oferta de 50 € de combustível. Aproveite esta oferta da Marcos Car. A tua música, a tua rádio. Passam então 26 minutos das 15. Vamos dar continuidade à nossa conversa, hoje sobre epilepsia. Já referimos então o que era a epilepsia. Vamos agora continuar. Gil, a epilepsia é comum? Bom, não é possível determinar com rigor o número de indivíduos que tenham epilepsia ou que sejam portadores de epilepsia, mas por estudos realizados estima-se que sejam na ordem de 4 a 7 por 1000 habitantes. Ou dito de outra forma, em cada 200 pessoas, uma poderá ser portadora de epilepsia. O número de pessoas que, não sendo portadoras de epilepsia e que podem vir a ter uma crise convulsiva pontual, como nós referimos, já é muito maior, é cerca de 1 em cada 20, o que significa que é comum que estivermos perante alguém com uma crise convulsiva, o que não indica que essa pessoa seja portadora da epilepsia. Muito bem. E quais serão então as causas que podem provocar que esta patologia desenvolva? Numa grande parte da epilepsia ou das epilepsias não é possível determinar uma causa concreta. São doentes com forma de epilepsia que chamamos de idiopática ou primária e estes têm uma certa tendência a aparecer mesmo na família, ou seja, há aqui uma componente hereditária. E depois temos outro tipo que pode ser causado por qualquer lesão que atinja o cérebro e que possa deixar, digamos assim, uma cicatriz que é um potencial ponto de partida para uma crise epilética, o que significa que um ponto do nosso cérebro fica fragilizado e pode desencadear a partir daí uma crise de epilepsia. Estas epilepsias causadas por tais cicatrizes já chamamos de secundárias e não são em geral transmitidas de pais para filhos, não têm uma componente hereditária. Muito bem. A epilepsia manifesta-se da mesma forma em todos os portadores? Toda a gente tem os mesmos sintomas? É interessante essa pergunta e a verdade é que não. Nem toda a gente manifesta a epilepsia da mesma forma. E além das diferentes causas que falámos atrás, a epilepsia pode manifestar-se por diferentes tipos de crises. Crises parciais, e nestas crises são mais frequentes e são devidas a descargas focais, ou seja, num determinado ponto. Tem características que dependem também da localização aonde vai iniciar a descarga, ou seja, do foco no cérebro onde se inicia a descarga elétrica, bem como a sua propagação para as restantes células cerebrais, ou seja, pode não haver a influência ou o envolvimento de todas as células cerebrais. E então aqui nestas crises já podemos tratá-las por crises simples, onde há uma contração repetida, por exemplo, de um membro da face, e aqui nós notamos quando um indivíduo tem uma contração do músculo, por exemplo, facial, de forma involuntária, pode realmente ser uma crise parcial de epilepsia, ou então podem ser complexas, e aqui já há uma perturbação por uma modificação súbita da atividade e com alinhamento do meio circundante, muitas vezes acompanhadas mesmo por movimentos automáticos e despropositados, como ao vestir e ao despir, ao caminharmos, ao mastigar ou até mesmo ao engolir, podem desencadear este tipo de crises. Depois temos as crises generalizadas, e estas sim já envolvem
descargas elétricas que atingem de forma global todo o córtex cerebral, todo o nosso cérebro, desde o início da manifestação. Podem ser e manifestar-se como crises convulsivas generalizadas, aquilo que muitas vezes na gíria é tratado como o grande mal na epilepsia. Idealmente aqui é o que as pessoas mais associam às crises epiléticas, é mesmo a crise convulsiva, em que o doente vai ter uma contração generalizada, vai acabar mesmo pode mesmo ter incontinência de esfíncter. E então aqui sim há uma situação preocupante e que exige algum cuidado, que nós já vamos ver também no tema da segurança. E depois pode haver também o chamado pequeno mal, que quando se manifesta com pequenas paragens de atividade, com alinhamento de duração muito curta e quase imperceptíveis. Aqui não há realmente não se nota de forma tão evidente que estamos perante uma crise de epilepsia. Além das diferentes causas e das diferentes características das crises, as epilepsias são também diferentes na frequência, com que as crises se repetem e a facilidade com que são controladas. Algumas são mais fáceis de controlar e duram durante menos tempo, e outras prolongam-se ao longo do tempo. Há formas de fácil controle que muitas vezes deixam mesmo de ser necessárias ou de exigir um tratamento complementar, apesar do tratamento mais adequado, e mantém as crises com mais frequentes ou menos frequentes. Vai depender disto do tratamento que vai ser utilizado. Muito bem. Por exemplo, tenho aqui uma pequena dúvida a colocar-se. Sim, força. Por exemplo, referiste há pouco que pode haver algum aparecimento diferente na face, certo? Sim. Por exemplo, um olho descaído ou às vezes aquele tremor que aparece no olho, isso pode ser algum tipo de sintomas? No indivíduo portador de epilepsia, essa manifestação pode-nos indicar que o indivíduo está a manifestar uma crise epilética, uma crise parcial, em que há envolvimento apenas de um dos músculos, ou não há o envolvimento de todo o córtex cerebral, logo não se vai manifestar em todo o corpo. Esse tremer, como chamaste, esse tremor no olho, pode realmente indicar que estamos perante um indivíduo que está a ter uma crise de epilepsia. Contudo, a duração no tempo é curta e vai reverter, ou seja, esse tremor não se vai manter ao longo do tempo. Tem uma periodicidade curta e, posteriormente a isso, vai recuperar o movimento normal. Esse tremor acaba por desaparecer. O mesmo acontece na face. Pode surgir até um sorriso, ou surgir mesmo o descaimento da bochecha, por exemplo, que depois vai reverter espontaneamente. Muito bem. Como é que se faz então o diagnóstico da epilepsia? Olha, o diagnóstico da epilepsia é feito essencialmente pela entrevista clínica e ao tentarmos perceber o historial do doente. A descrição das crises que o doente e os familiares, e é importante realmente que exija aqui e que o doente seja acompanhado de uma testemunha das crises de epilepsias quando recorre aos serviços de saúde para uma consulta, porque só assim se consegue fazer realmente o diagnóstico e a respectiva classificação. Depois há exames complementares de diagnóstico que podem ajudar o médico a solidificar o diagnóstico de epilepsia. Temos, por exemplo, um que é muito frequente ser pedido nestes casos, que é o eletroencefalograma, e vai avaliar as descargas elétricas cerebrais e que pode ser uma preciosa ajuda realmente para determinar o tipo de epilepsia. Aqui neste caso, o eletroencefalograma, só por curiosidade, é muitas vezes utilizado em doentes epiléticos, mas não só, refere e mostra-nos realmente vários tipos de alterações a nível cerebral. Outro tipo de exames que também existe, mas que não são tão necessários ou tão frequentes, são os exames imagiológicos, como a tomografia computurizada ou a ressonância magnética, que são também utilizados para identificar uma eventual causa da epilepsia. Podemos então colocar a seguinte questão, se calhar muito pertinente e que toda a gente está à espera de ouvir uma resposta positiva: a epilepsia tem cura? Muitas formas da epilepsia vão evoluir espontaneamente para a cura. Contudo, não podemos afirmar realmente que essa é uma evolução que seja devida ao tratamento. De facto, o tratamento utilizado apenas pretende controlar o maior número possível de crises e minimizar os efeitos desagradáveis que daí vão adverter, e a maior parte das vezes é possível um controlo absoluto desde que os doentes sigam, e isto é de extrema importância em qualquer situação, os doentes seguirem a instrução dos profissionais de saúde. Embora numa pequena percentagem os doentes de epilepsia sejam controlados com medicamentos atuais. Mesmo que bem empregues, podem não controlar ou não controlam todas as crises.
O aparecimento constante de novos métodos de tratamento, quer utilizando novos fármacos, quer utilizando mesmo fármacos de maneira já existentes, mas de uma forma mais eficaz. E finalmente também há o recurso de outros tipos de tratamento, nomeadamente a cirurgia, que permite manter uma esperança na diminuição progressiva do número de doentes não controlados. Ou seja, aqui nós realmente vamos atuar na prevenção de novas crises. Vamos tentar minimizar o número de episódios e os danos que daí vão resultar. Olha, Gil, vou-te colocar mais uma questão. Ambiente. Imagina, um portador de epilepsia poderá desenvolver com maior facilidade a demonstração destes sintomas se tiver num ambiente, por exemplo, uma discoteca, onde há som alto, as luzes, várias luzes, muita gente. Esse tipo de ambientes poderá provocar uma crise de epilepsia. Sim, pode mesmo, Carla. Os ambientes como a discoteca que referiste, maior parte das vezes são ambientes escuros e onde há luzes que são cintilantes, que podem mesmo, quando expostos durante um período de tempo a esse tipo de fatores, podem mesmo desencadear uma descarga elétrica anormal. Aquelas luzes funcionam tipo um flash, que acendem e apagam. A exposição contínua de um portador de epilepsia a esse tipo de fenómeno pode realmente desencadear uma crise de epilepsia. Não dizemos a esses indivíduos, claro, que não podem sair à noite, mas sim, devem ter alguns cuidados e devem estar alerta para esse tipo de situações. Muito bem. Vamos então seguindo. Qual o tratamento da epilepsia? Olha, o tratamento da epilepsia vai basear-se, como nós tínhamos dito, no controlo das crises epiléticas, não menosprezando a ajuda e a readaptação do doente à sua nova condição. É importante que ele esteja e que aceite bem que está perante a epilepsia e que possa controlar através dos seus comportamentos. Uma vez que as crises aparecem subitamente e é preciso manter constantemente o doente sobre a ação dos medicamentos utilizados, o único fármaco bem escolhido e numa dose bem adaptada e tomada de uma forma disciplinar, claro, e todos os dias, pode mesmo controlar completamente a crise da maioria dos doentes. São raras as vezes em que é necessário recorrer a um reforço com outro medicamento. E posso dizer mesmo que adicionar um terceiro fármaco traz mais inconvenientes que vantagens. É realmente bom e é uma boa notícia que apenas um único fármaco bem escolhido, bem adaptado, utilizado de uma forma eficaz e disciplinada, pode ser o tratamento eficaz para a epilepsia. Exatamente, terá que ser tomado à hora certa, não Exatamente. É? Todos os dias. É importante cumprir todas as indicações de farmacologia que são dadas pelos profissionais de saúde e respeitar a toma, porque mesmo quando os sintomas não estão presentes ou quando sentimos que há uma melhoria, em qualquer que seja a patologia, a verdade é que é necessário de levar os tratamentos até ao final e não interromper nenhum tipo de prescrição, pois podemos estar a agravar a nossa situação de saúde e não estar a trazer ganhos com isso. Muito bem, fazemos aqui mais um curto intervalo, dentro de alguns minutos voltamos à conversa. Até já. Até já. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Passam então 45 minutos das 15. Vamos dar continuidade ao nosso tema de saúde e epilepsia. Tínhamos então falado do tratamento da epilepsia e agora eu colocava-te a seguinte questão, Gil. Os epiléticos devem ter alguma dieta especial? Bom, não há uma dieta específica para os portadores de epilepsia. As pessoas com este tipo de patologia devem sim ter uma alimentação saudável e apenas lhes é aconselhável não ingerirem bebidas alcoólicas, porque como todos nós sabemos, o álcool vai interferir com a absorção e a eficácia dos medicamentos utilizados. Para obtermos ganhos realmente e que a medicação seja eficaz e se previna a ocorrência de episódios de crises epiléticas, é realmente importante que não se faça a mistura de medicamentos com álcool. Eu até colocaria também a seguinte questão, e se calhar, não sei se por senso comum ou não, também não se deve consumir substâncias psicoativas?
Sim, claro, exatamente. As drogas podem mesmo desencadear estas crises com mais frequência, de uma forma mais aguda, e realmente são um dos fatores que pode desencadear, como nós vimos atrás, as crises de epilepsia, a ingestão e a privação também das substâncias psicoativas. Realmente os portadores de epilepsia que sejam dependentes deste tipo de substâncias devem recorrer aos serviços de saúde, quer nos cuidados de saúde primários, onde possam fazer um acompanhamento por forma a fazer a privação desse tipo de substâncias. Exatamente, fazer o desmame tudo direitinho para que não sofram com as consequências, não é? A ressaca e depois, derivado da ressaca, vêm crises com maior frequência, caso sejam portadores de epilepsia, ter tudo coordenado, não é? Sim, os epiléticos podem trabalhar, certo? Sim, realmente podem e devem desempenhar tarefas como qualquer outra pessoa. Contudo, é preciso escolher realmente uma profissão que não ponha em risco a integridade física, quer do portador, quer dos terceiros que o circundam. Porquê? Porque na eventualidade de ter uma crise, e se estas não estiverem totalmente controladas, pode realmente resultar daí a exposição a perigos, não só para o portador, mas também para terceiros. E imaginemos, por exemplo, trabalhar em suspensão e um indivíduo ter uma crise convulsiva nesse momento. É complicado porque pode realmente causar danos graves para a sua saúde. Até mesmo um motorista, por exemplo. Um motorista de transporte, aliás, não é uma profissão compatível com a epilepsia. Porquê? Porque realmente estar a conduzir, imaginemos, uma viatura de transporte de passageiros e sofrer de uma crise de epilepsia, pode adverter daí as consequências quer para o portador, quer para terceiros. E realmente não se pode colocar ou expor esse indivíduo a essas profissões de risco, neste caso. Exatamente. Os epilépticos também podem praticar desporto. Podem e devem praticar desporto porque realmente de uma forma saudável, e isto traz ganhos para a saúde. O que devem também, tal como no trabalho, é adaptar e não praticar desportos demasiado perigosos. Imaginemos, por exemplo, o mergulho. E quando eu falo mergulho, não falo em saltar para a água, falo sim em fazer mergulho com escafandro, onde se vão a algumas profundidades, ou mesmo o alpinismo. Porque nestas situações, se acontecer realmente a crise de epilepsia, pode acontecer e a medicação pode não prevenir todas estas crises, há o risco de o doente ficar exposto a um perigo que traga mesmo, pode causar mesmo a sua morte. Outros exemplos de atividades de risco são o ciclismo, a natação ou o hipismo. Aqui realmente não são tão perigosas como o mergulho ou o alpinismo, mas realmente é também preciso ter cuidado quando se faz a prática deste tipo de desporto. A escolha deve ser analisada caso a caso e, se sentir necessidade disso, pode mesmo aconselhar-se com um médico ou com um enfermeiro de família. Exatamente, devem ter esse cuidado na escolha da profissão, também na prática de algum desporto. Isto para não comprometer a sua vida nem a integridade de terceiros, não é? Exatamente. Mas com isto tudo, não quer dizer que um epilético não possa construir família, ter filhos, ter uma vida estável, normal. Ter epilepsia e estar medicado não impede realmente de casar e de ter filhos, tal como se desejar. Antes de decidir realmente ter um filho, os doentes deverão avaliar a situação com os profissionais de saúde, médico de família, enfermeira de família, pois há algumas medidas que devem ser tomadas para que não haja consequências menos agradáveis para a criança. O risco de um filho de um portador de epilepsia vir a desenvolver ou vir a ter a doença é semelhante ao da população em geral, desde que o progenitor não tenha também história de epilepsia na família direta. Nós vimos atrás que o tipo de epilepsia idiopática, primária, que realmente pode ter uma componente hereditária. Muito bem. O epilético pode frequentar o ensino normal? A epilepsia por si não acarreta realmente uma diminuição da capacidade intelectual e por isso não há qualquer impedimento para que as crianças com epilepsia façam uma escolaridade normal. Em alguns casos, deixa-me referir que a epilepsia pode ser causada por uma lesão cerebral que provoque também um atraso de desenvolvimento. E aí sim, nestes casos, as crianças deverão ter uma aprendizagem adaptada à sua capacidade. A epilepsia pode afetar qualquer classe social, entenda-se. Não vamos
criar aqui rótulos, porque realmente pode aparecer em qualquer classe social e não faltam, aliás, exemplos de pessoas com esta doença em qualquer tipo de profissão ou com qualquer tipo de condição económica. Quanto ao frequentar o ensino, realmente, à partida, em situação normal, não vai trazer qualquer diminuição da capacidade intelectual. Esporadicamente, há alguns casos em que se denota esse atraso de desenvolvimento, que há necessidade de recorrer a um ensino especial. Muito bem, mas isso também pode acontecer com uma pessoa que não seja portador de epilepsia. Exatamente. Dificuldades de aprendizagem não são sinónimos de qualquer patologia. Claro, exatamente. O que aqui acontece é que a epilepsia por si só não traz essa diminuição, mas pode depois associar algumas lesões cerebrais que levem a este atraso de desenvolvimento. O que é que nós podemos fazer perante uma crise epiléptica? Olha, em primeiro lugar é importante manter a calma. Realmente, quando as pessoas testemunham uma crise convulsiva generalizada, aquela que é caracterizada como um grande mal e pode ser seguida de queda e de abalos musculares generalizados, devemos então permanecer calmos e controlar a duração da crise. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos perante este tipo de episódio, olharmos periodicamente para o relógio para tentarmos perceber durante quanto tempo é que esta crise se manifesta. E já vamos perceber porque é que é importante. Devemos colocar uma toalha ou até mesmo um casaco enrolado debaixo da cabeça da pessoa para proteger e evitar que embata em algum tipo de objeto que lhe cause lesões. Quando os abalos ou as convulsões pararem, colocar a posição na posição lateral de segurança, que também abordámos num dos programas anteriores. Permanecer com a pessoa até que esta recupere os sentidos e respire normalmente. Não devemos abandonar nem fugir, porque realmente não há qualquer perigo para nós. Devemos sim proteger a pessoa e acompanhá-la até que ela recupere e respire normalmente. Se a crise durar mais do que 5 minutos, é importante chamar a ambulância, ligar para o 112, pedir ajuda diferenciada, porque realmente pode trazer depois consequências negativas e trazer mesmo implicações a nível cerebral, pelo que deve ser sempre visto por um médico ou por profissionais de saúde após este tipo de crise. Não devemos induzir qualquer objeto na boca, nem tentar puxar a língua. Pensava-se antigamente que a língua podia enrolar e obstruir a passagem do ar. Realmente não acontece isso. Há um relaxamento da musculatura e pode realmente haver uma certa obstrução na via aérea, mas não vamos meter qualquer objeto na boca, nem tentar puxar a língua durante a crise convulsiva, porque não há realmente... Muito menos colocar os dedos, não é? Exatamente. O senso comum, falava-se que para que não se deixasse enrolar a língua e houvesse asfixia, as pessoas colocavam os próprios dedos para esticarem a língua. Isso pode então dificultar realmente a ultrapassagem. Exatamente. O que acontece aqui, que as pessoas pensavam, era que a língua ia relaxar e ia tombar, ia ser engolida pelo doente e ia asfixiar. A verdade é que isso não tem fundamento. Aliás, durante a crise convulsiva, provavelmente até há mesmo uma contração da musculatura e a passagem de ar dá-se na mesma. O que é importante é, imaginemos, após a crise convulsiva, o doente fica inconsciente e aí sim pode haver um relaxamento da musculatura e haver uma obstrução anatómica da via aérea, então colocamos a vítima em posição lateral de segurança. Agora, introduzir qualquer tipo de objeto ou até mesmo os dedos na boca do doente nunca se deve fazer. Não façam isso. Não tentar à força manter a pessoa quieta, que era também um hábito que os leigos tinham, que sentar-se em cima da vítima, por exemplo, ou tentar prender-lhe os braços e as pernas. Não devemos fazer isso. Vamos deixar que a crise aconteça e que passe. O que vamos fazer é pôr realmente um casaco ou uma toalha por baixo da cabeça do doente para prevenirmos qualquer tipo de lesão. Não dar nada a beber a este indivíduo e se for precisar, ou se presenciar uma crise mais ligeira, porque também pode acontecer aquelas em que não há queda, como nós vimos as crises parciais, por exemplo, é importante acompanhar e estar atento a comportamentos invulgares, proteger o doente do eventual perigo durante essa crise e dar o devido apoio até à recuperação completa da consciência. O indivíduo, perante uma crise parcial, pode não ter aquele cenário em que há a crise generalizada e o doente cai e convulsiona, pode não acontecer isso, pode apenas alterar repentinamente o seu tipo de comportamento e imaginemos que estamos a circular na via pública e esse indivíduo se começa a dirigir para a via de circulação automóvel. Aí sim devemos ter o cuidado de proteger o indivíduo e não deixar que ele caminhe para tal ou que se exponha a esse tipo de perigos. Muito bem.
Quando é que devemos chamar o 112? Sempre que tivermos qualquer tipo de dúvida como proceder, podemos ligar para o 112 e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM irá aconselhar o indivíduo que está do outro lado do telefone. Se for a primeira crise, é também importante chamar o 112 para depois recorrer aos serviços diferenciados. Se a crise for mais prolongada que o habitual, geralmente as crises não ultrapassam 2 a 3 minutos. Se prolongar mais do que isto, é importante também ligar para o 112. Quando houver ferimentos associados ou quando houver dificuldade em retomar a respiração normal no final da crise. Muito bem, os nossos ouvintes podem consultar toda esta informação que aqui falamos? Sim, podem consultar toda esta informação nos sítios online da Liga Portuguesa contra a Epilepsia e no portal da saúde. Nestas duas plataformas está toda a informação que seja importante para qualquer leigo que queira saber mais ou para qualquer portador de epilepsia. Ora, muito bem, na próxima quinta-feira cá estaremos, ainda não vai adiantar o tema já? Ainda não, durante a semana vamos adiantar o tema do próximo programa. Já sabem então que podem sugerir o tema da próxima semana através do Facebook da Rádio Onda Livre ou então até mesmo do meu pessoal e do Gil também. Podem deixar as sugestões que quiserem, colocarem as questões que acharem pertinentes, que com certeza alguém irá responder, não é? Exatamente, participem, nós estamos dispostos para analisar todas as vossas sugestões, para debatermos aqui todos os temas que nos propuserem, por isso participem e interajam connosco. É isso mesmo, Gil, muito obrigada, a continuação de uma ótima semana. Obrigado eu, Carlos, obrigado a todos os ouvintes e continuação de um bom dia. Muito obrigada, vamos fazer aqui uma pequena pausa, até já.